Salve salve galera, isso é um vídeo novo aqui do canal. Se gostarem, eu peço que deixem um like e se inscrevam no canal. E para que possamos trazer a parte 2, eu quero que atinjam a meta de 5 likes, é nóis! Um templo é um local educacional onde os alunos são admitidos e podem ser preparados para o futuro. Foi construído para que todos pudessem desenvolver habilidades para os tempos futuros. Havia uma aula especial no templo onde cada aluno daquela turma era especial em seus próprios cuidados, e suas habilidades eram consideradas as mais raras entre as demais. Por isso, eles receberam educação especial para que pudessem servir ao futuro. Os alunos eram a elite do templo, e apenas 1% da população estudantil foi incluída na sala de aula superdotada. Isso significava que a sala de aula especial sozinha tinha 1% da população total. Inicialmente, a sala de aula especial tinha apenas alguns alunos, mas logo um novo aluno se juntou a eles, Reinhar. Quando esta notícia foi dada à turma, todos ficaram em choque, pois Reinhar tinha apenas uma aptidão, o que tornava impossível para ele fazer parte do programa. Todos começaram a fofocar sobre ele, pois ninguém o conhecia. Quando Reinhar entrou na sala de aula, ele foi formalmente recebido. O próprio Reinhar não sabia o que tinha acontecido e, segundo ele, como ele se transformou em uma classe tão monstruosa. Reinhar saiu da aula e começou a descer as escadas. Enquanto fazia isso, ele estava pensando que poderia ter sido feito um alvo. Descobriu-se que Reinhar era um homem de muitos anos que vivia sua vida. Ele cometeu um erro terrível ou um pecado que o transformou em um garoto, forçado a frequentar as aulas no templo devido à sua vida passada. Neste mundo, ele foi transformado no filho do demônio. Ele sabia desde o início que seria cercado por pessoas que só queriam arruiná-lo e passar à frente dele. Mas Reinhard mostrou seu espírito esportivo e decidiu que tinha que descobrir seu caminho. Para isso, seria necessário que ele se fortalecesse para vencer as pessoas. Ele também precisava completar várias tarefas para obter pontos de conquista e fez uma promessa a si mesmo de que iria superar tudo, não importa o que acontecesse. Voltando ao tempo da guerra entre humanos e demônios, a guerra era conhecida como a Guerra Mundial dos Demônios. A guerra era muito importante para ambos os lados, pois decidiria o destino dos humanos e dos demônios. Após uma longa guerra, ela finalmente terminou quando o herói humano Artorius conseguiu matar o grande rei demônio, estabelecendo a paz entre as duas raças. Depois que a guerra terminou, era necessário que os humanos cultivassem talentos e habilidades entre os mais jovens para que pudessem enfrentar qualquer situação no futuro. Para isso, uma instituição educacional chamada Templo foi criada. O lugar estava cheio de alunos habilidosos e criativos, e havia uma turma com alunos que possuíam habilidades raras. Nessa turma, havia um aluno chamado Ludwig que tinha problemas de raiva. Ele costumava ser um lobo solitário e escrever romances online. Depois de lançar um de seus romances, ele passou pela seção de comentários, onde tudo o que viu foi ódio por seu trabalho atual. Isso o deixou estressado, então ele decidiu descansar um pouco. Na próxima vez que acordou, ele se encontrou morto. Sua alma pediu a Kim, o gerente do departamento Hell Soul, para confirmar sua morte. Kim, irritado, lembrou-lhe que ele estava olhando diretamente para seu cadáver e agora deveria acreditar nisso. Ludwig não estava feliz com sua morte devido à pressão alta. Kim então lhe deu um formulário que ele devia assinar para que pudessem prosseguir. Neste mundo, todos que morrem têm uma segunda chance de se arrepender de seus erros. Depois de fazer isso, suas almas seriam autorizadas a entrar no céu. A contagem de pecados de Ludwig era baixa porque tudo o que ele fez foi sentar-se em uma sala e escrever romances. Devido à baixa contagem de pecados de Ludwig, ele recebeu algumas opções e foi instruído a escolher qualquer um de seus romances como forma de punição. Embora Ludwig não tivesse uma boa opção, Kim disse a ele que ele era o escritor, então deveria ser fácil para ele. Mas Ludwig sabia que nenhum de seus romances tinha finais felizes. A primeira opção era seu primeiro romance, Cidade dos Mortos, sobre zumbis, onde ele provavelmente morreria. A segunda opção era o sobrevivente no mundo em ruínas, que também tinha uma história de apocalipse, mas foi essa história que recebeu comentários tão negativos que ele morreu. A terceira opção era o caçador que se tornou um gerente, onde ele também morreria.
Entre todas as opções dadas, ele conseguiu um romance melhor que escreveu O Rei Demônio Está Morto, baseado em fantasia. No entanto, ele decidiu procurar outras opções porque a história tinha uma grande reviravolta que ele não lembrava. Kim ficou irritada e disse a ele para decidir mais rápido ou ela faria isso por ele. Finalmente, ele decidiu ir com O Rei Demônio Está Morto. Ao assinar o papel, na próxima vez que acordou, ele se viu como uma criança pequena. Enquanto procurava instruções, Ludwig encontra um monitor de tela que lhe diz que seu personagem é Valer Jr., o filho do Rei Demônio. O palácio está sob ataque e ele precisa sobreviver. O problema é que Ludwig não tinha tal personagem em sua história. Ele começa a correr para salvar sua vida, pensando em Kim e se perguntando por que ele tem que ser esse personagem específico agora. Ele tem que fazer de tudo para permanecer vivo. Como foi ele quem escreveu o romance, Ludwig sabia que esta é uma história baseada na guerra entre humanos e demônios, o que explica o ataque ao Palácio dos Demônios. Atualmente, ele está no prólogo do romance que escreveu. O fato de os humanos vencerem essa guerra tornaria mais difícil para ele sobreviver, pois agora ele é filho do Rei Demônio. Isso significa que ele deve fazer de tudo para não ser capturado, caso contrário, morreria imediatamente. Valer olha novamente para o painel para verificar suas habilidades e descobre que a única habilidade útil que ele tem neste mundo é saber ler. Fora isso, não há habilidades que o ajudem a sobreviver. Ele pensa, se tivesse o personagem do Rei Demônio, pelo menos não estaria em uma situação tão ruim. Como Rei Demônio, ele poderia ter fugido ou feito um acordo com os humanos para parar a guerra. Valer para em frente a um armazém e decide entrar na esperança de encontrar algo útil. Ele consegue encontrar uma armadura de metal trancada e, ao abri-la, encontra um livro mágico que mencionou em seu romance. Este livro permite que alguém use magia mesmo sem ter habilidades mágicas. Ele decide usar a magia de teletransporte, pois parece a maneira mais fácil de escapar impune. No entanto, ele falha, pois há um bloqueio mágico que o impede. Isso o irrita, pois ele pode morrer sob os escombros. Então, ele elabora outro plano e decide usar a magia para mudar sua aparência. Ele pensa que, se disfarçar de prisioneiro, logo será encontrado pelo exército humano e levado para um lugar seguro, de onde seria mais fácil escapar. De acordo com seu plano, ele muda sua aparência e entra na prisão. Assim que entra, sente que algo está errado. Ele então percebe o cheiro de sangue e, ao olhar para baixo, vê que está pisando em uma mão humana. Isso o aterroriza e ele cai para trás. Logo, Valer se levanta e percebe que todos na sala estão mortos. Ele não tem ideia do que aconteceu ali, mas decide explorar a sala. Lá, ele encontra uma senhora sentada ao lado de um cadáver e tenta iniciar uma conversa com ela, mas falha porque não obtém muitas respostas. Valer oferece biscoitos à senhora, que aceita de bom grado e começa a comer. Ele percebe que ela deveria estar comendo rápido devido à fome, mas ela come devagar. Depois de algum tempo, soldados invadem a prisão e pedem desculpas à senhora por não estarem com ela mais cedo. Valer pensa que foi exposto, mas descobre que a senhora é a princesa do Império Guardius, chamada Charlotte de Gardias. Ambos são resgatados e levados de volta aos campos do exército imperial. A princesa é calorosamente recebida e ambos recebem uma refeição bem preparada. O soldado pessoal da princesa, Lance, agradece a Valer por ajudá-la na prisão. Valer não consegue processar tudo o que aconteceu, pois a personagem princesa nunca foi mencionada em seu romance, então ele não sabe o que acontecerá com ela. Ele é bem tratado pelos soldados da princesa, mas começa a receber muita atenção, o que torna difícil escapar sem chamar muita atenção. A princesa pergunta sobre sua cidade natal para ajudá-lo a voltar, o que o deixa nervoso, pois ele nunca teve uma cidade natal. Na verdade, ele é filho do Rei Demônio, então não sabe o que responder. Valer pensa que deveria dar uma resposta à princesa que ajudaria a trazê-la para o seu lado e decide contar que está muito traumatizado e não consegue se concentrar em um lugar. A princesa concorda e promete ajudá-lo a recuperar a memória, não importa o que aconteça. Lance tenta impedir a princesa, mas ela ordena que ele a apoie, caso contrário, ela pareceria uma mentirosa. Lance se desculpa e apoia a princesa em sua decisão.
Os dois aproveitam muito o jantar enquanto estão cercados pelos guardas. Quando Charlotte termina de comer, finge que seu estômago dói e ordena que Lance traga um médico para ela. Lance diz que não pode deixá-la sozinha. Ainda é perigoso para ela, mas Charlotte lembra Lancer que o Rei Demônio está morto e que ela está segura, então ele deve ir. Lancer obedece e sai para buscar um médico para ela. Assim que Lancer deixa o local, Charlotte e Valia ficam sozinhos. Baelier percebe que Charlotte mudou seu comportamento, o que o surpreende, pois uma pessoa poderia agir de forma tão diferente em questão de momentos. Charlotte toma um gole de chá e começa a falar. Ela diz a ele que o salvou, mas que agora os destinos de ambos estão unidos e ele teria que morrer por causa do fracasso dela. Ele fica confuso, mas Charlotte explica que não pode revelar os detalhes, mas que ela seria morta em breve, possivelmente envenenada, e a culpa seria colocada no Rei Demônio e em suas prisões. No momento em que ela fosse morta, viriam atrás dele para pagar todas as evidências. Isso seria feito por seus meio-irmãos. Charlotte diz a ele que todos no acampamento militar são seus inimigos e que ela não tem para onde escapar. Charlotte faz um plano. Ela diz para ele não escapar enquanto quiser chamar a atenção de todos. Se ele tiver sucesso, terá que ajudá-la. Valer concorda enquanto foge para executar o plano perfeitamente. Temos um flashback da época em que Baelier e Charlotte estavam jantando. Charlotte diz a ele que só há uma maneira de permanecerem vivos. Ela dá a ele a missão de trazer Sir Francis Beck. Valer pergunta sobre a identidade de Sir Francis, ao que Charlotte conta sobre o soldado que o salvou na prisão, avisando que há uma possibilidade de Sir Francis também ser um traidor. Charlotte mostra toda a sua confiança em Sir Francis e diz que, se ele fosse um traidor, nunca os teria salvo. Ele está entre soldados leais à verdadeira família imperial. Charlotte explica o plano. Ela criaria uma distração entre soldados para que Valer pudesse escapar. Caso encontrasse Sir Francis, ele o traria. Ambos concordam com o plano, então Charlotte inicia uma distração pedindo para caminhar pelas áreas enquanto Baelier foge. No momento atual, Baelier está pensando sobre onde deveria ir para encontrar Sir Francis. Um soldado chamado Dirus o interrompe e pergunta para onde ele está indo. Baelier diz que deseja encontrar Sir Francis, pois é uma emergência. Dirus informa que Sir Francis partiu para o Palácio do Demônio há pouco tempo por ordem intermediária do comandante Lance. Isso o deixa confuso, pois Lance poderia ter previsto o plano de Charlotte e agido rapidamente. Dirus pede mais detalhes, e Baelier cria uma história para convencê-lo a ajudar. Ele diz que Sir Francis e a vida da princesa podem estar em perigo. Essa notícia faz Dirus surtar, mas ele age com calma e pede mais detalhes. Baelier inventa que, quando Sir Francis os estava resgatando, ele avisou a princesa para ter cuidado, pois qualquer coisa poderia acontecer. Isso foi suficiente para Dirus decidir ajudar Valer. Ele pergunta se Valer tem alguma experiência com cavalos. Infelizmente, Baelier não tem, pois era filho do Rei Demônio. Dirus prepara seu cavalo e diz que o levaria. Sem saber, toda a conversa foi ouvida por Lance, que estava atrás da cortina. Dirus traz seu cavalo e os dois partem. No caminho, Baelier vê alguns demônios sendo presos. Ele pergunta a Dirus sobre isso, e Dirus explica que são demônios locais ou pessoas com baixas habilidades de combate, e todos seriam levados para o quartel-general para serem executados. Por um momento, Baelier se sente sortudo, pois se tivesse estragado o plano, estaria entre aquelas pessoas. À noite, eles chegam ao Palácio do Demônio. Os dois são parados pelos soldados em serviço. Dirus se apresenta e pede permissão para se encontrar com Sir Francis para discutir um assunto importante. Os soldados dizem que acabaram de receber a notícia de que Sir Francis foi morto durante a guerra. Ambos ficam surpresos ao ouvir a notícia. O comandante responsável pergunta o motivo para quererem ver Francis. Dirus responde que era um assunto pessoal e que não havia nada que ele devesse saber. O comandante lhes diz para sair, pois a área pode ser muito insegura. Antes de irem embora, agora sozinhos, Dirus pergunta sobre a realidade. Baelier não sabe em quem confiar, mas não tem escolha. Então, ele diz a verdade: Sir Francis os resgatou e...
Há uma possibilidade de que a vida de Charlotte esteja em perigo devido ao fracasso. Baelier rapidamente percebe que Francis pode ter recebido ordens para entrar no castelo como uma armadilha, sendo assassinado exatamente como Charlotte previu. Eles apagariam todas as evidências, mesmo que isso significasse matar todos apenas para provar que os príncipes não saíram vivos do castelo do demônio. Dirus, que respeitava muito Francis, oferece sua ajuda. Embora Baelier não possa confiar cegamente nele, é melhor do que não ter ninguém. Dirus sugere que eles deveriam simplesmente ir embora, mas Baelier propõe que verifiquem o depósito para encontrar algo útil. Dirus concorda, embora pense que seria uma perda de tempo, e ambos seguem em direção ao depósito. Dirus acredita que não encontrarão nada, mas Baelier insiste em continuar procurando. Baelier encontra um livro mágico e todas as suas páginas, o que faz Dirus suspeitar, pois é incomum um humano comum saber sobre o livro mágico e o caminho para o depósito. Quando estão prestes a sair, Dirus percebe que alguém está se aproximando e pede a Baelier para se esconder atrás de uma estátua. Não era ninguém menos que os cavaleiros do Ducado Saleriano, que apoiavam Burtiz e queriam que ele se tornasse rei. A maioria dos soldados começou a apoiar Burtiz devido ao Ducado Saleriano, e eles têm habilidades especiais. Enquanto os cavaleiros se posicionam, um deles usa uma habilidade para localizar onde estão escondidos. Thalia e Dirus são convidados a se render, mas Dirus não quer, enquanto Baelier teme que, se morrer ali, terá que começar tudo novamente. Dirus enfrenta os cavaleiros enquanto Baelier deseja que a estátua comece a se mover como em filmes. Para sua surpresa, a estátua começa a se mover, fazendo com que todos parem de lutar. Os cavaleiros do Ducado Saleriano ficam assustados e recuam, e Valer e Dirus aproveitam a oportunidade para fugir. Os dois fogem a cavalo, com os cavaleiros os seguindo. Dirus pede que Valer fique quieto para que eles possam se livrar dos cavaleiros antes de passar pela selva. Baelier usa o livro de magia para lançar um feitiço de aceleração no cavalo, permitindo que eles ganhem alguma distância. No entanto, Baelier percebe que o livro menciona que todos os soldados estão bem treinados para resistir à magia, o que o frustra, pois pensou que isso seria uma solução. Ele decide usar seus truques mágicos no cavalo, mas o cavalo começa a se cansar, forçando-os a desacelerar. Durante a fuga, Baelier percebe um demônio algemado atrás das grades e sente uma energia estranha, semelhante à que fez a estátua se mover. Um dos demônios ativa o modo besta e ataca um cavaleiro. Baelier suspeita que o poder de dominação demoníaca, que funcionou na estátua, também pode ser a fonte da energia. Dirus começa a suspeitar de Baelier devido ao seu conhecimento sobre o livro mágico e por ter sido salvo 2 vezes por um demônio, mas se concentra em seu objetivo principal, salvar a princesa Charlotte. Eles finalmente saem da selva e se livram dos cavaleiros, chegando ao acampamento onde os príncipes estão hospedados. Quando Dirus e Baelier não conseguem acesso para ver a princesa, Dirus implementa seu plano B, ele serve como distração para que Baelier possa entrar e salvar Charlotte. Ao entrar, os médicos presentes se opõem, mas Baelier pede a Charlotte para fechar os olhos. Enquanto ela faz isso, ele segura as mãos dela e usa um pergaminho de teletransporte para levá-la à guarda da capital imperial. Ao usar o pergaminho, uma notificação aparece na tela de Baelier informando que o prólogo terminou e agora a história pode terminar de maneira diferente. Valer e Charlotte chegam com segurança à cidade de Guardium, uma cidade que o verdadeiro Ludwig conheceu bem e incluiu em seu livro. Charlotte fica confusa e pergunta sobre os acontecimentos, e Baelier começa a explicar. Dirus, que recebeu um pergaminho extra de teletransporte no plano B, usaria esse pergaminho para ajudar na fuga. Ao chegar ao mesmo lugar onde a princesa se recusa a identificar Dirus, ele se apresenta e pede permissão para contar tudo a ela. Dirus conta tudo à princesa enquanto caminhavam pela falha do mercado. Quem estava atrás dos dois pensou que isso tornaria suspeito, e que ele deveria se separar porque, mais cedo ou mais tarde, sua identidade seria revelada. Então, ele segue seu caminho e se separa do grupo, sentando-se na beira da estrada com o livro mágico. Ele pensava que ninguém lhe daria um centavo, então se disse que deveria haver uma maneira de conseguir comida em mana. Assim que completou suas palavras, seu pedido foi aceito. Uma tela apareceu na frente dele, dizendo que agora ele precisava ser cuidadoso com o que desejava, pois isso afetaria o futuro.
Além disso, ele não seria capaz de ajustar o cenário existente e precisaria completar algumas missões para obter pontos de conquista. Quando olhou a lista de tarefas, achou-as meio estúpidas e difíceis. Para encontrar uma maneira de ganhar mais pontos de conquista, Valer decide procurar mais opções e encontra a opção de conselho. Foi avisado que, para conseguir moedas de ouro, deveria vender o pergaminho que possuía. Valer concorda e se levanta para encontrar um lugar para vender o pergaminho. Todos achavam que um menino de sua idade estava apenas pregando peças nos lojistas e vendendo um pergaminho falso, e ele foi rejeitado 5 vezes. Então ele entra em uma loja, e o dono da loja lhe diz que daria 5 moedas de prata se ele pudesse redesenhar mais desses pergaminhos. Valer demora a pensar e sai, sabendo que o lojista também achava que ele estava vendendo um pergaminho falso. Finalmente, Valer entra em uma loja vazia. A loja era estranha, e o lojista, uma senhora, disse que não tinha pergaminhos para vender. Valer esclarece que queria vender um pergaminho. Quando a senhora olha para o pergaminho e o identifica como um dos usados por demônios, ela pede uma explicação. Sem problema, a senhora continua perguntando a ele repetidamente. Enquanto ele pensa na resposta, pergunta a tela para ajudá-lo, mas ela se recusa. Ele começa a contar a história, mas apenas a parte específica sobre estar em uma prisão humana e depois ser salvo por um exército que queria matá-lo. Então, ele voltou para o palácio e correu em direção à cidade. A história não era fascinante, mas foi o suficiente para ela acreditar nele. Ela o abraça para confortá-lo, pois ele pode ter passado por muitas dificuldades. Então, pede para ele descansar enquanto ela sai do quarto. À noite, Valer dorme na cama dela enquanto Elérys senta em uma cadeira. Valer olha para seu lindo rosto e decide se encontrar com o resto do exército de demônios, mas pede Elérys para dormir um pouco, apesar de estar na cama dela. Elérys deita com ele, o que deixa Valer desconfortável, já que nada disso havia sido escrito em seu romance. Na manhã seguinte, Elérys e Valer saem da cidade para encontrar o resto das pessoas. Toda a cidade estava torcendo pela princesa e celebrando a vitória na guerra, tornando mais fácil para eles viajar entre os moradores locais e serem notados. Eles deixam o bairro ligar e pegam o trem Mana, que os ajuda muito, pois não precisam percorrer uma distância muito longa a pé. Dirigem-se ao lado sul do rio Irene, um local cheio de lixo perdido e alguns homens bêbados. Para chegar à Porta de Bronze, devem passar por uma linha costurada chamada Ninho do Vagabundo. Loiar, que já estava presente no ponto de encontro, sente um aroma que lhe parece familiar. Ele os orienta a Valer pelo caminho, pois estava muito escuro e ele não queria se perder. Os dois chegam ao local onde o advogado os cumprimenta. O advogado se apresenta, e Elérys conta ao advogado sobre Valer usando toda a sua memória, exceto por ele ser filho de um demônio. O advogado fica feliz e conta a Valer sobre as coisas estranhas que costumava fazer com ele. Valer pede desculpas e diz que eles deveriam estar em bons termos e fazer novas memórias. Enquanto conversam, Sarkagar entra correndo em direção a Valer, cai sobre ele e começa a chorar, sentindo-se sortudo por tê-lo encontrado. Valer pede para ele recuar para que possa respirar, mas ele não está ouvindo. Então, o advogado vem ajudar, e todos se acalmam para conversar sobre o que deveriam fazer. Loiar, Elérys e Sarkagar solicitam que ele crie um exército mais forte e derrote os humanos. Valer não pode dizer que ninguém concorda, então pergunta se alguém tem um plano ou algo assim. Eles sugerem algumas ideias, mas Valer não gosta delas porque não seriam boas, pois a guerra acabou de terminar. Eles dizem a Valir que ele precisa fazer o que for necessário porque ele é um Arquimon. Quando Valir pergunta o que é isso, Elárys explica que há muito tempo, demônios e vampiros costumavam lutar entre si, e então surgiu um tipo de demônio que interrompeu todas essas lutas. Esses demônios receberam o título de Arquimon em sinal de respeito. Valir sugere que ele deveria ficar na capital e observar o comportamento humano para elaborar um plano. Sarkagar recomenda que ele consiga admissão no templo, a instituição educacional da capital. Elárys lhe dá um anel que ajudará a mudar sua aparência. Elárys também sugere que Valir adote uma nova identidade para evitar suspeitas de fracasso. Ele muda seu nome para Renhar.
O advogado leva Reinhard até seu irmão mais velho, Devon, para que ele possa obter uma identidade que ajudaria em sua admissão. Devon elogia os esforços de Reinhard por ser ainda uma criança, mas pergunta se descobriram uma maneira de pagar as taxas. Isso surpreende a todos, pois não imaginavam que o templo cobraria dinheiro. Reinhard pergunta sobre o assunto, e Devon explica que as mensalidades são altas, o que é demais para eles. Ele ainda explica que é uma das instituições frequentadas por jovens ricos, então as mensalidades são mais altas do que o esperado. Como o advogado vende doces como disfarce, ele não ganha muito para pagar. Reinhard tem uma ideia e sugere conseguir dinheiro para apenas um semestre, após o qual ele usará suas habilidades para obter uma bolsa de estudos. Embora seja um demônio de baixo grau, ele possui alguns poderes que pode usar. O advogado adora a ideia, mas Devon diz que as taxas de admissão por si só são muito altas, então eles precisam bolar um novo plano. O advogado pergunta sobre os ganhos, e Devon diz que, como a maioria dos clientes não aparece, eles não conseguem ganhar dinheiro suficiente. Devon apresenta um plano para atrair clientes, sugere que vendam brinquedos no trem Mantra, onde os pais seriam forçados a comprar brinquedos para seus filhos, garantindo muitos lucros. O advogado considera a ideia perfeita e elogia Devon por sua inteligência. Devon diz a Reinhard para não se preocupar com o dinheiro, pois ele faria qualquer coisa para deixá-lo entrar no templo. À noite, Reinhard e Devon vão conhecer o resto do grupo que Loiar construiu. Todos os membros recebem Reinhard calorosamente. Eles bebem e se divertem juntos, e Reinhard percebe que Loiar pode ter um negócio paralelo, já que vender doces não seria suficiente para sustentar o grupo e sua infiltração. Ele tenta perguntar a Devon, mas ele muda de assunto. O advogado encontra os dois bêbados e os leva para casa, pedindo a Reinhard que não se embriague nem faça algo bagunçado. Finalmente, ele pergunta sobre o negócio paralelo. O advogado revela que ajudam mendigos como parte do trabalho, mas se recusa a dar mais detalhes. Na manhã seguinte, Reinhard e Devon vão ao templo, especificamente ao escritório de admissão. Reinhard nota o centro de aconselhamento de carreira e diz a Devon que, se alguém ultrapassar o teste, receberá uma bolsa de estudos, embora as chances sejam pequenas. No balcão de informações, Reinhard tenta pagar as taxas de um mês, mas a senhora informa que não aceitam mais pagamentos. Devon sugere que Reinhard vá aos testes de aconselhamento de carreira, e ele concorda, apesar de temer que isso possa comprometer seu disfarce. No teste, ele deve colocar as mãos em um globo que gera resultados. Quando os resultados saem, a senhora acha que a máquina está com defeito e traz uma nova. O próximo globo mostra o mesmo resultado, e ela decide contar. Segundo os resultados, Reinhard tem aptidão para tudo no mundo. A aptidão está um nível abaixo de habilidade. Quem tem aptidão pode ganhar vantagem na habilidade se trabalhar nela. Os resultados foram tão surpreendentes e esperados que Reinhard foi admitido no templo, recebendo um lugar na classe de elite. Na classe elite do templo, os alunos tinham algum talento, mas também eram rudes. Ludwig, um aluno transferido, provou seu valor de maneira diferente, mas acabou morrendo. Reinhard e Devon vão ver Loiar. Ele o parabeniza e diz que ele poderá lidar com isso e não deve se preocupar demais. Essas palavras não ajudam muito Reinhard, então ele vai ver Elaris. Ele descreve tudo para Elaris, que o aconselha a se acalmar. Reinhard percebe lentamente que pode aprender qualquer habilidade que escolher e que sua aptidão para tudo lhe foi dada por isso. Ele compartilha essas informações com Elaris. Elaris o acalma e diz que estará ao seu lado de todas as maneiras possíveis, mostrando-lhe um saco de roupas que preparou para ele. Reinhard pergunta a ela se ele muda de ideia e quer ter uma nova guerra. Como resposta à pergunta, ela lhe dá seu colar. Reinhard pergunta a razão por trás dele e seu significado. Elaris diz a ele que, embora ela tenha ligado para si mesma como terça-feira, não foi porque ele entrou na loja na terça-feira. Foi porque há muito tempo atrás havia 7 clãs de vampiros conhecidos como os 7 Cavaleiros. Domingo e segunda-feira, 2 dos clãs desapareceram e sua magia se perdeu há muito tempo, mas o restante dos 5 clãs continuou praticando sua magia e a passou para suas gerações e gerações. Ela diz a ele que ela é a chefe do clã na terça-feira entre as 7 noites e o colar que ela deu a ele é muito importante.
É conhecido como a chama da terça-feira, o símbolo do clã deles. Ela o deu para que ele pudesse ser protegido. A intensidade do fogo depende de suas habilidades para usar o fogo. Quando Reinhard o usa, o fogo tem uma intensidade muito baixa, então ele pergunta a razão por trás disso e Alaris diz a ele que a intensidade depende da pessoa que o está usando. Reinhard fica impressionado e promete cuidar e não usá-lo antes da formatura. Ela pede que ele tente usar o fogo para que ele possa praticar um pouco. Depois da reunião com Alaris, Reinhard vai novamente ver o advogado. Loiar lhe dá muito dinheiro e diz que esse dinheiro era para sua taxa de admissão, mas agora que ele tem sua bolsa de estudos, ele deve gastá-lo como quiser. Reinhard agradece e diz que usará isso com sabedoria. Naquela noite, Reinhard estava dormindo pacificamente quando, no meio do sono, acordou, percebendo que ele havia escrito este romance para seu público, que queria um romance agradável e relaxante. Mas logo Ludwig ficou sem ideias e a história começou quando uma porta para outro mundo se abriu, destruindo tudo. Ao lembrar disso, Reinhard sabe que algo está prestes a acontecer. Ele sabe que fez uma bagunça no mundo porque ficou sem ideias e agora tem que ser aquele que resolve as coisas do mundo. Primeiro, ele pensou em fugir, mas depois sentiu que alguém deveria pagar por suas ações. Reinhard teve a ideia de que, quando o portão do templo se abrisse, ele usaria suas habilidades para fechá-lo ou lutaria pessoalmente com os demônios. No dia seguinte, quando Reinhard vai para a escola, é feito um anúncio que diz aos recém-chegados para mostrarem sua carta de aceitação e a carteira de identidade da faculdade para entrar. Depois de entrar na faculdade, ele não consegue deixar de pensar em como o lugar é lindo e como ele jamais teria imaginado algo assim. Outro anúncio diz que haverá uma festa de boas-vindas para os recém-chegados e eles deverão estar presentes no local. Todos os recém-chegados, junto com suas bagagens, se reuniram ao redor do palácio. Reinhard conhece uma garota chamada Ceres Van. Ela pede que ele mostre seu cartão para que ela possa lhe informar sobre seu quarto e sua localização. Quando ele chega ao seu quarto, ele não consegue acreditar que tem um dormitório tão grande. Ele encontra uma caixa embrulhada como um presente. Dentro da caixa havia algumas instruções do dormitório, uma caneta e um livro. Então, Reinhard decide usar os recursos e anota tudo o que viu e que precisa ser escrito, incluindo todos os personagens que ele lembrou de sua aula. Enquanto fazia isso, outro anúncio dizia aos alunos para se reunirem no chão. Reinhard de alguma forma conhece Ludwig. Ele acha isso incrível e parece real para ele que agora, finalmente, está em seu personagem. A festa começa quando a senhora manda todos se apresentarem para que se conheçam. Entre todos os alunos, Burtis é aquele que Reinhard acha surpreendente porque Burtis deveria estar em sua classe, mas não em sua vida real. Quando ele se apresentou, todos começaram a fofocar sobre ele, o que o fez se sentir desconfortável. Além disso, quando Reinhard olhou claramente para a senhora, ele ficou surpreso ao descobrir que a senhora era ninguém menos que a própria Charlotte. Parece que ela não se lembra dele. A prova do cenário foi que nenhum membro da família real, exceto Burtis e Charlotte, pôde entrar no templo sem exibir seus talentos. Foi por causa desta realidade que era necessária evidência de habilidades e talentos para acessar o templo sagrado. O primeiro passo de Berta para realizar seus sonhos era se formar com notas altas, o que por si só lhe daria enorme autoridade, e ele acabou se tornando Burtis para os guardiões que entrariam no Palácio Real. A cena do romance não retratava o rei, príncipe e príncipe visitando o palácio no mesmo ano. Bem, acredito que o enredo do romance teria sido alterado se eu fosse o príncipe real. Eu teria que morrer. Além disso, a identidade do príncipe deveria ser mantida escondida, mas foi divulgada desde o início. Apesar de eu ter criado o personagem, a história ainda me dá arrepios depois de Duque. Solirion expõe dinheiro para ele. O personagem Burtis original desperta habilidades dentro dele. Essas habilidades foram escolhidas após extensa pesquisa e foram consideradas necessárias para avançar para a classe mestre. Com esses atributos, Burtis se tornaria um mestre da espada. A história não deveria se desviar do enredo do romance de forma alguma. Charlotte de Gardez, a primeira princesa, é a fonte deste problema. Minha suposição inicial era que o príncipe e a princesa iriam pertencer à mesma classe real. Ela está na classe B,
e a classe B pode adivinhar que, se ela não for talentosa como um pássaro, ela estará na classe. Mesmo que o príncipe não devesse estar na classe A com base na habilidade, seria estranho colocar os dois na mesma classe. Curiosamente, também se pode especular que se os membros da família real tivessem entrado na escola pela primeira vez, a equipe teria se sentido desconfortável. Agora que a apresentação acabou, vamos para a aula real regras. Exceto nos casos em que alguém é distinguido com base na classe, todo nobre de alto grau ou pessoa nobre é considerado igualmente na classe real e no templo. A funcionalidade do templo era manter relações pacíficas entre os estudantes. Se você causar tensões no templo por causa de seu status, um aviso imediato será emitido em nome do presidente do conselho estudantil, e um acúmulo de avisos resultará em uma reunião defeituosa, o que pode levar à sua expulsão. Charlotte leu uma carta em nome dos guardiões na qual foi afirmado que qualquer dano causado a Burtis ou Charlotte resultaria na desqualificação permanente da outra parte do trono. A carta foi escrita para todos como uma lição para tratar a vida uns dos outros como se fossem suas, a fim de completar sua fé. A carta pode indicar que Charlotte e Burtis não lutarão por enquanto. Burtis, Sua Alteza, como uma luta não é possível, mas a igualdade é a lei aqui. As uvas do Noroeste Lafari são bem conhecidas. Burtis conheceu Eric de Lafari, um estudante muito inteligente. O imperador bebeu vinho de uva de Laferrari, que ele ligou a um. Enquanto isso, Burtis pediu a Eric que passasse por aqui como parte de sua saudação geral aos seus colegas. Berta afirmou que gostaria de pedir desculpas porque você parecia estar em um aluno, mas foi perdido pela administração. Burtis empurra Ellen, aluno mais brilhante de 2 para 2. Apesar de suas habilidades superiores, Burtis perguntou sobre o aprendizado genuíno do sobrenome de Ellen, que foi Artorias. Ellen era a irmã mais nova de Haga Artorius, e ele foi o herói que se sacrificou para derrotar o Rei Demônio. Enquanto isso, Ludwig partiu. Era a hora do primeiro evento. O personagem principal da história recebe uma marca nas costas por conversar perfeitamente com um aluno. Ludwig e Reinhard trocaram gentilezas. Neste ponto, a Ria para Saint Owen está insatisfeita por ser chamada de aluna. Então, ela tem uma briga com ele e é convocada pela Alteza Real no próximo dia movimentado. Durante sua caminhada regular, Burtis murmurou para Ludwig que a Ria para Saint Owen tinha 4 alunos, e a filha do Duque Street Owen tinha que parecer legal para o príncipe por causa de sua habilidade mágica. A Ria para Saint Owen, que também estava lá, ficou preocupada com suas palavras. Então, Burtis cumprimentou Ludwig e apontou para a presença de um amigo emocionalmente sensível, indicando a Ria para Saint Owen. Ludwig, então, elogiou a personalidade real do príncipe na frente de Burtis, que ouvia atentamente, enquanto Burtis ganhou pontos por desbloquear sua primeira conquista no primeiro dia no templo. Isso o assustou porque ele pensou que a conquista havia sido desbloqueada porque ouviu Ludwig ser informado sobre ela logo depois de reconhecer subcategorias de talentos no menu principal, que incluíam habilidades como tiro com arco, habilidades sobrenaturais, esgrima, maestria em armas e sensibilidade mágica, cada uma com um valor de pontos diferente, e apenas uma tinha que ser escolhida com base nos pontos ganhos na primeira conquista. Esta circunstância o irritou porque ele havia recebido pouquíssimos pontos e não conseguiu desbloquear inúmeras conquistas ao mesmo tempo. Ele logo se acalmou e reconheceu que só poderia utilizar esses pontos para desbloquear uma categoria. Inicialmente, ele tinha habilidades sobrenaturais, mas após uma análise mais aprofundada, percebeu que habilidades sobrenaturais são difíceis de administrar e exigem treinamento repetitivo, bem como o fato de que, quando se manifestam pela primeira vez, são bastante fracas. Ele decidiu acumular mais pontos para adquirir talentos sobrenaturais e foi com o fluxo do tempo. Foi a hora da cerimônia de entrada, que, embora tenha sido realizada separadamente para o procedimento real foi bastante simples. De acordo com Burtis, o procedimento incluiu a apresentação ao professor da turma em casa pelo diretor. Então, eles lideraram os prédios das aulas particulares que ficavam perto do dormitório. Durante a aula, ele começou pensando que a cerimônia era bastante simples e deliberou mais sobre se a cerimônia era simples para que fosse o mesmo para o príncipe e a princesa. Enquanto isso, o professor da sala de aula chegou e se apresentou como Epenhalzir.
O professor informou a turma que haverá aulas comuns às segundas-feiras e quintas-feiras, enquanto todos serão levados para suas aulas pré-inscritas nas terças, quartas e sextas-feiras. O professor da sala de aula chamou Burtis como um deles e deu-lhe temporariamente o cargo de líder de gerenciamento de classe, cuja principal função era transmitir sugestões no caso de substituição do líder. O professor deveria ser informado oportunamente. Havia uma exceção: o professor deveria ser consultado em caso de briga mortal, porque era sua responsabilidade manter a paz. O instrutor da sala de aula instruiu os alunos a cuidarem uns dos outros e a estarem conscientes dos talentos de outras pessoas que mais tarde poderiam desenvolver neles. Um dos alunos perguntou ao professor o que ocorreria se fosse necessário ser consultado. O professor respondeu hesitante que você seria submetido a uma gestão especial, da qual todos vocês estavam informados. Isso ocorre porque, além de serem ativos valiosos do Império, vocês são todos prejudiciais para vocês mesmos. O caso de gerenciamento especial autorizou o professor da escola em casa a punir as crianças sujeitas a tais gestões. Outro aluno questionou a autoridade do professor na resolução de brigas e alegou que o professor era um assassino, ao que o professor respondeu, enquanto se elogiava por seus anos de serviço no trato com os alunos. De repente, o professor pediu ao aluno cujo nome era Reinhard para segui-lo em direção ao seu escritório. Apesar de seu potencial e aptidão ilimitados, o professor disse a ele que não tinha talento, citando outros estudantes com talentos, como 3 bolsas que tinham talentos sobrenaturais e estariam cursando as classes de talentos correspondentes e 5 que tinham talento de combate e estariam cursando as aulas. O professor disse a Reinhard que os outros colegas estavam à frente e definiram talentos e caminhos, enquanto Reinhard, apesar de sua aptidão, ficou perplexo. O professor afirmou que o que Reinhard desejava não era compatível com sua aptidão, colocando Reinhard na posição de se perguntar se o professor estava tentando ajudar. O professor passou a explicar que já tinha visto casos semelhantes antes, mas Reinhard era melhor que eles porque sabia o que queria fazer. Reinhard disse ao professor que queria dominar habilidades sobrenaturais porque eram simples e irritadas. O professor lembrou a Reinhard que qualquer pessoa que estude talentos sobrenaturais, com exceção de membros da família real, não poderia frequentar as aulas e seria demitida se não conseguisse provar seu valor. O professor entregou a Reinhard o cronograma das aulas da semana e disse-lhe que as habilidades sobrenaturais são difíceis de manifestar e que ele já havia feito uma sessão convencional. Reinhard presumiu que o professor estava correto. Quando voltou para sua aula, ficou perplexo ao ver todos olhando para ele como se um mapeado estivesse rabiscado em seu rosto. Além disso, Reinhard foi submetido a uma enxurrada de perguntas de seus colegas de classe sobre possuir ou não algum talento. Ele foi ridicularizado por ter sido admitido na classe real, que incluía alunos com talentos extraordinários. Logo após este encontro, a situação se transformou em uma disputa com o cuidado de quem era um A com grandes reservas, às quais Reinhard respondeu com veemência. Ele estava ali porque o departamento de admissões o admitiu assim, e questionar suas admissões era estúpido. A discussão tornou-se cada vez mais acalorada e Reinhard foi punido por sua falta de talento. O olhar implacável de Kerr para Reinhard o deixou extremamente ansioso e, neste momento, Reinhard começou a duvidar, perguntando-se se seria constantemente rotulado como uma pessoa sem talento. Burtis perguntou a Ria sobre seus talentos na sala de jantar, e ela disse que modificou o controle e a consciência mágica. Enquanto isso, Ludwig e Charlotte tiveram uma breve conversa na qual Ludwig solicitou que Charlotte se recuperasse o mais rápido possível. Reinhard então argumentou que, como introvertido, ele nunca seria notado em um grupo de extrovertidos que conseguem realizar bem suas tarefas. Era a hora da atividade física e todos tiveram que completar a corrida no chão. Alguns alunos anteriormente não encontravam habitualmente a atividade difícil. Seu ensino fundamental terminou e não há tempo para lamentar. Isso, disse o treinador, vocês estão livres para ir sempre que desejarem. O treinador sempre lembrava as crianças a necessidade de exercícios físicos, o que era igualmente necessário para todos, independentemente do talento. Ele informou-lhes que, se não alcançassem as exigências do Império, eles seriam banidos. Uma estudante estava tendo problemas para correr porque ela estava continuamente ensinada pelo treinador que, se ela não pudesse correr, ela morreria em breve, apesar de ser uma mágica.
Enquanto isso, Ludwig e Reinhard estavam correndo, e Reinhard sabia que teria que acompanhar os outros membros ativos. Reinhard também viu um Lin, que tinha uma resistência tremenda. A única coisa que Ludwig e Ellen tinham em comum era a resistência. O treino foi rigoroso. Um aluno reclamou da dificuldade de treinar durante o lapso. Reinhard viu Charlotte sentada sozinha e em silêncio enquanto estava doente. O treinamento durante o lapso foi extremamente desafiador, e Reinhard pôde observar os alunos se saindo extraordinariamente bem. Ao mesmo tempo, saber que a negligência durante o treinamento poderia resultar em uma penalidade de mais voltas. Seguindo as instruções, todas as crianças foram tomar banho no banheiro, onde discutiram como será o ano letivo. A classe é mista. Reinhard foi alvo de comentários por não ter conseguido igualar a resistência de todos durante os exercícios físicos. Treinando, um aluno na sauna informou a Reinhard que esse programa de treinamento físico deveria ser seguido todas as quintas-feiras e que ele parecia estar fisicamente inapto para o treinamento. Reinhard respondeu severamente ao aluno, já que, como aluno, ele podia tocar como o grandão ali. O aluno rapidamente empurrou Reinhard em represália, para demonstrar seu poder. Ele continuou a insultar Reinhard, alegando que ele não deveria estar na classe com esses alunos talentosos porque ele não tinha talento. Essa disputa rapidamente evoluiu para uma briga violenta, e Reinhard respondeu ao aluno com um soco forte antes de espancá-lo brutalmente por causa dos comentários desrespeitosos. Ele gritou por Reinhard, que na verdade era contra os regulamentos de igualdade do templo. Os dois continuaram lutando enquanto toda a turma tentava ao máximo impedi-los. Finalmente, os alunos foram obrigados a chamar o professor, que separou os dois. Eles foram chamados à sala principal. O diretor perguntou sobre o assunto. Cuidado, disse uma meia-verdade, que foi Reinhard quem começou tudo isso. Reinhard ficou irritado porque os dois estavam na frente do diretor por causa da sanção de um aluno, Loia. Quando Reinhard foi questionado sobre isso, ele concorda, mas começa desde o início. Ele escolhe suas palavras com muito cuidado e conta que o cuidado desrespeitou o templo e o império. Tudo o que ele fez foi contar a cuidado que o que ele pensa não é verdade, embora Reinhard concorde que o método que ele usou foi muito duro e ele não deveria ter feito assim, então ele se desculpou por seu comportamento. O diretor pediu que ele explicasse como cuidado desrespeitou a instituição, para a qual Reinhard lhe disse que cuidado estava dizendo a ele e a todos os outros que Reinhard foi admitido na classe injustamente e que o templo não era justo. O diretor pediu para confirmar e não teve muita escolha a não ser aceitar que Reinhard fez tudo isso porque sabia que o princípio é leal à propriedade e ao templo, e que ele não deixaria ninguém desrespeitá-lo, mas ele também é justo com seus alunos. O truque de Reinhard funcionou, pois o diretor pediu que ele saísse para que ele pudesse conversar sozinho com cuidado. Quando Reinhard voltou para a aula, ele percebeu que todos estavam fofocando sobre eles. Depois de algum tempo, o diretor chegou e pediu para coletar os formulários daqueles que já haviam preenchido. A maioria dos alunos já havia terminado, então eles desistiram antes de irem para o refeitório. Enquanto Reinhard estava entre os alunos que ainda estavam trabalhando em seus formulários, de repente, Reinhard ouve que Eric estava intimidando uma garota por causa dela ter olhos e cabelos vermelhos. Os cabelos e olhos ruivos eram um símbolo do mal, segundo Heller. Mais tarde, foi pensado como um símbolo da continuação. Por estar em um tremendo, a garota também era um tremendo, mas ela não sabia disso. Hickman sabia que é aquele tipo de demônio que estabeleceu a paz quando os demônios costumavam lutar entre si. Reinhard também é tremendo. Ela foi abandonada pelos pais ainda muito jovem e pensava que não tinha outro lugar para ir e é por isso que ela ouvia todo mundo intimidando ela. Ludwig sempre ajuda nos momentos difíceis. Reinhard pensa que Ludwig e a garota deveriam se tornar amigos ou o bullying nunca irá parar. Reinhard então tenta atualizar suas habilidades, mas não consegue fazê-lo. Então ele entende a razão pela qual ele estava sendo muito poderoso antes. Reinhard vê a lista de talentos que pode comprar. Entre os erros, uma opção única de autossugestão que ele achou que seria legal usar neste mundo. Depois de comprar o talento, descobriu que estava no nível 0 e que a habilidade deve ser desbloqueada. Isso significa que ele apenas desperdiçou seus pontos de conquista em uma habilidade inútil.
Para compensar isso, ele tem que conseguir pontos de conquista o mais rápido possível para poder comprar um novo talento. Para isso, Reinhard decide dar uma olhada na lista de desafios. Entre eles, acha um muito interessante e decide realizá-lo. Ele decide ir ao mercado do templo, um lugar onde a maioria dos estudantes do templo passa a maior parte do tempo. Mais uma vez, Chloe, Kono e Eric também estão presentes no mercado do templo, comendo. Os três se tornaram amigos por causa do seu ódio por Reinhard. Enquanto comiam, Eric conta a todos sobre como Reinhard mudou suas palavras e isso levou a problemas. De repente, uma senhora se aproxima de Kono. Ela mostra a ele uma carta que confessa o amor que Kono tem por ela. Kono cai em sua armadilha e conta a ela sobre seu amor, prometendo esperar por ela pelo resto da vida. Quando a senhora foge, Eric e Chloe ficam com ciúmes porque cada um deles pensa que é mais atraente e deveriam ser eles, não ele. Enquanto isso, Reinhard, que demonstra ser uma senhora graciosa, foi capaz de completar a tarefa e ganhar alguns pontos de conquista. Reinhard fica sentado por algum tempo para refletir sobre suas ações. Ele não se sente bem porque teria que quebrar o coração jovem de um adolescente. Exceto pelo fato de o cara não gostar dele, ele ainda não consegue quebrar seu coração. Ele precisa de mais 1000 pontos de conquista para comprar um novo talento. Agora, todas as tarefas que lhe restam resultarão em punição grave do templo ou em sua suspensão do templo, exceto uma: ele deve propor para um de seus colegas de classe e ser rejeitado. Mas Reinhard não quer fazer isso porque seria constrangedor. No entanto, ele não tem mais opções, então decide ir em frente, embora seja constrangedor. Reinhard diz a si mesmo que ficará bem. Ele havia vendido sua alma mais cedo e desta vez ele tem que colocar sua dignidade de lado. Reinhard então pensa na pessoa para quem deveria propor e não ficaria muito envergonhado se ela o rejeitasse. Ele se levanta e se arruma para encontrar Artorius, número 2. Ele a escolheu porque, mesmo que ele peça em casamento e seja rejeitado, ninguém vai se lembrar disso, então não seria muito constrangedor para ele. Reinhard entra apenas para ver Ellen praticando seus movimentos até a perfeição. Reinhard caminha e então Ellen interrompe seu treino no meio para prestar atenção nele. Ele lhe dá uma carta na qual expressou todos os seus sentimentos e pede que ela leia, mas ela recusa. Reinhard esperava essa resposta, então ele não se sente mal. Em vez disso, ele vira as costas e volta para casa. Desta forma, ele conseguiu completar sua outra tarefa sem muita humilhação. No dia seguinte, um dia normal para Reinhard, quando ele vai ao templo para assistir à sua palestra, descobre que suas palestras de esgrima e aulas práticas foram combinadas. Durante ambas, Reinhard estava sentado com Ellen. Durante a palestra, Reinhard dizia a si mesmo que tudo o que ele fazia era para obter pontos de conquista por seu talento, mas de alguma forma havia algo que ele não conseguia tirar da cabeça. Após a palestra, na sessão de treinamento, Reinhard estava realizando os exercícios com muito cuidado. Então, o instrutor confirmou que ele era um aluno da classe A. Reinhard confirma e o instrutor anuncia uma partida de treino entre Ellen e Reinhard, ambos alunos da classe A. Isso deixou todos muito animados, exceto Reinhard, porque Ellen estava perto da perfeição e ele não conseguia segurar uma espada corretamente. Ellen concordou, o que deixou Reinhard sem outra escolha. O resto dos alunos se reuniu ao redor deles e começou a conversar sobre quem venceria a rodada, assistindo pela primeira vez a um amistoso entre as elites. Todos adivinharam quem era melhor. Tudo isso deixou Reinhard muito desconfortável. Quanto mais ele ouvia os alunos fofocarem, mais pressionado se sentia. O instrutor disse a Reinhard que seria um amistoso, o que significava que ele teria permissão para sair a qualquer momento. Ambos foram aconselhados a assumir suas posições. Quando o instrutor anunciou que o jogo havia começado, Reinhard apenas piscou os olhos e Ellen o atacou na cabeça. Devido ao ferimento, ele ficou inconsciente. Após o período, Ellen o levou para a enfermaria e ficou sentada ao lado dele o tempo todo enquanto estava inconsciente. Quando ele recobrou a consciência, ela contou a ele o que aconteceu. Ellen o ajudou a se levantar e caminhar um pouco. Reinhard pensa que isso pode ser devido. A resposta que ele deu antes pode ser a razão pela qual ela se sente mal por ter batido tanto na cabeça dele.
Reinhard se apoia no apoio dela e diz que pode andar sozinho. Ele bola um plano. Ellen diz a ele que é hora do almoço, então ele sugere que comam juntos no mercado do templo. Ele a leva para o lado leste, com o qual estava muito familiarizado quando vagava por aí. Depois, ele a leva para Ishin-Ujan, um prato tradicional. Primeiro, Ellen estava relutante em comer, mas Reinhard a forçou. Embora ela não gostasse do sabor, estava tão com fome que decidiu comer tudo depois de dar uma mordida. Reinhard decide comê-lo com quinte, pois era um prato tradicional nacional que ele comia muito com quinte. Depois de comer tudo, Ellen diz que nunca mais comeria aquilo. Na manhã seguinte, Reinhard fica muito ocupado com suas aulas. Sua primeira aula foi de teoria mágica. Ele não conseguiu entender o que o professor ensinou. Ele disse que sabe que o plano de estudos é bastante fácil agora, mas que ficaria difícil com o tempo, à medida que avançassem. Na próxima aula, de treinamento de sensibilidade mágica, enquanto o instrutor contava aos alunos sobre tudo, ele estava dormindo. Depois que o período acabou, ele conta a todos que se sente bem e relaxado. Após isso, teve sua última aula de controle de habilidade sobrenatural. Charlotte também estava presente naquela aula. Ela foi a primeira a mostrar ao instrutor que finalmente conseguiu conhecer seus poderes. Lenta e gradualmente, todos ficaram sabendo de seus poderes na classe, exceto Reinhard, que ficou no banco o tempo todo porque suas habilidades não foram ativadas. Um de seus colegas logo se junta a ele. Reinhard diz a ela para lhe dar uma situação difícil que possa ajudá-lo a ativar suas habilidades, mas, em vez disso, ambos adormecem. Depois, na aula, Ludwig se aproxima de Reinhard e diz para ele falar sério ou não assistir à aula novamente. Reinhard faz o possível para evitar qualquer debate e diz que ele deveria seguir em frente. Ludwig disse a Reinhard que ele está apenas um tchau com uma aptidão infinita, mas isso não deveria significar que ele pode fazer o que quiser. Ludwig não estava de bom humor e planejava atear fogo nele toda vez que se aproximasse. Reinhard bate em sua testa e diz para ele recuar. Depois que Ludwig fez isso várias vezes, Reinhard se cansou e facilmente deu um soco em Ludwig, dizendo para ele ficar longe. Ele esclarece que tudo o que quer é ter aulas em paz, mas se Ludwig fizesse algo assim novamente, não seria bom para ele. Na hora do jantar, ninguém estava sentado com Reinhard e todos fofocavam sobre ele. Todos supõem que deveriam ficar longe de Reinhard porque ele mataria qualquer um que chegasse perto dele. De repente, Burtis se aproxima dele. Ele pede permissão para sentar um pouco e bater um papo. Burtis leva-o para a varanda para que possam conversar sozinhos. Burtis oferece chá a Reinhard, que aceita, e os dois começam a conversar. Burtis diz a ele que o motivo pelo qual o chamou é que muitos alunos têm medo dele. Reinhard pensa que pode ser uma piada, mas Burtis diz que sua raiva é o que deixa as pessoas assustadas. Burtis acha que o cuidado também foi culpado porque ele foi muito duro com suas palavras, mas a maneira como Reinhard lidou com isso também foi bastante difícil. Burtis aprecia seu amor pelo templo e pelo reino, e pergunta a razão desse amor. Reinhard diz que não há razão para odiar o templo, ele é uma pessoa pobre comum. Reinhard assume que agora Burtis gostaria de ficar longe, mas, em vez disso, Burtis diz que gosta. Burtis muda a conversa e pergunta se há alguma família o apoiando ou se ele pertence a alguma família real. Reinhard nega ambos. Burtis não pôde confiar nele porque, como uma pessoa inocente, foi tão corajosa em descarregar sua raiva em uma família real. Reinhard tranquiliza-o e decide não contar que é um demônio. O príncipe Reinhard diz que não é um covarde que se esconderia atrás de famílias ricas para mostrar sua raiva. Burtis confia em Reinhard desta vez, mas ainda tem certeza de que ele está escondendo algo. Burtis diz a Reinhard que sabia que ele não era da família real por causa da maneira como segura a xícara de chá, ele só queria confirmar. Burtis pergunta se ele sabe das consequências que teria de enfrentar por ter brigado com um membro da família Schwartz. Reinhard diz que sim, mas o fato de saber que agora está no grupo de superdotados, de acordo com as regras, ninguém pode matar os alunos superdotados. E, segundo ele, Irish não é tão corajoso quanto parece. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje.
Não se esqueçam de deixar aquele like maroto se curtiram, e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo novo. E lembrem-se, se atingirmos a meta de 5 likes, trago a parte 2 para vocês. Até a próxima, é nóis!